base em toda essa experiência, todos esses estudos que você fez, eu queria saber por que você acha que é importante para as pessoas conhecerem a história de Okinawa, dessa batalha de Okinawa, desculpa. Sim. Então, eu acho que é um tema pouco conhecido, né, entre nós, entre os utinantes do Brasil. Como eu falei para você, eu já conhecia sobre a cultura de Okinawa, né, sabia, né, que tinha acontecido a guerra. Meus avós são sobreviventes da guerra, então eu já ouvia muitas histórias por parte deles. Mas eu acho que, no geral, é uma história pouco conhecida, né? Como foi, o que aconteceu e a gravidade disso. É, assim, é uma questão meu pessoal, né? Que meus avós, eles contam, mas eles não choram, eles não, assim, não fazem o drama que talvez eu faria contando uma história minha, entendeu? Não sei se foi uma forma, assim, foi muitas décadas atrás também, né? Ou se é uma questão pessoal deles, mas assim, eu nunca tinha entendido realmente do que era, porque a gravidade, né, o que tinha acontecido, né? Então, eu acho que muitos detalhes importantes que hoje eu sei, muitas pessoas não têm acesso, né, por estarem em japonês, muita informação tem em japonês, por isso que a gente não tem acesso também, né? Então, acho que ainda é um tema pouco conhecido, apesar de já terem passado muitas décadas. Então, eu acho legal também ouvir as histórias dos nossos avós, porque isso nos oferece muitas pistas, né, do que aconteceu. E, e também eu acho assim que uma outra percepção que eu tive, né, estudando mais a Batalha de Okinawa, é que eu consegui me inserir na história, né? O que isso quer dizer? Quando você está na escola, né, você não estuda Okinawa, você mal estuda Ásia, né? Então você não se encaixa na história, né? Então, para mim, história, assim, apesar de gostar muito de história, eu assim, nunca me encaixei. Né? A gente estuda, né? Os portugueses chegaram aqui e tal, estuda muito a história da Europa, dos Estados Unidos, mas da Ásia a gente estuda muito pouco, né? E de Okinawa especificamente, pouquíssimo. Mas hoje eu vejo da importância geopolítica de Okinawa em vários fatos da história mundial, né? Porque ela está muito relacionada à história dos Estados Unidos, a história da Guerra Fria, né? A história do pós-guerra. É, Então, eu acho que isso é muito importante, porque a gente acaba se situando, né? Na, vou dar um exemplo, né? Muitos, como eu falei para vocês, a Batalha de Okinawa está relacionada à questão das bases militares. E foi lá de Okinawa que saíam os soldados e os armamentos para a Guerra do Vietnã. Né? Então, muitos soldados americanos, né, passaram tempo em Okinawa. Então, quando eu fiquei sabendo disso, né, você percebe, né, nossa, então, né, minha história, eu também estou inserida, né, minha terra, né, Okinawa, apesar do Brasil ser minha terra também, né, minha terra, a história dos meus avós está relacionada nesse contexto geopolítico geral, né, então isso foi muito interessante, né, então acho que isso é legal da gente entender, porque também a gente percebe que na história dos Estados Unidos, Okinawa é muito importante. Então você vê, né, que a história de Okinawa vai aparecendo em filmes, né, em livros da cultura popular mesmo. Naquele livro do Jack Kerouac, On the Road, tem o soldado que passou um tempo em Okinawa, né? Os Estados Unidos, né? Qualquer americano, não vou dizer assim qualquer um, mas muitos americanos têm parentes em Okinawa, né? Tem pais, antepassados que lutaram em Okinawa, quer dizer, que foram para lutar em Okinawa, então que passaram tempo em Okinawa e depois foram para o Vietnã, né? Então acho que isso é muito importante também. E outra coisa, assim, que eu acho importante é que isso, conhecer a Batalha de Okinawa traz muitas reflexões, né? E uma dessas é que a gente consegue ver um lado sombrio na nossa história, né?
Aí é uma questão pessoal que me incomoda um pouco, é o estereótipo do Tinante feliz, né? Nossa, que povo caloroso e não tem tempo ruim e é tudo de bom. Ok, isso é verdade também, mas também tem um lado muito sombrio, né? Tem um lado que é importante a gente conhecer, senão, né, a gente não dá atenção a alguns traumas, por exemplo, né, que, que existiram com a batalha e, e não foi superado. Apesar da gente poder falar que o Tinancho, né, é um povo alegre, tem muitas questões aí que não foram superadas. Então, eu acho muito importante a gente conhecer, né, esse lado. Não para decidir, isso é verdade, né? Não é verdade que o Tinancho é um povo alegre. Não, não é isso. Mas é pensar também de outras formas, né? Eu acho que é sempre bom a gente estar refletindo sobre os estereótipos e, e pensando criticamente, né? Uma vez, uma pessoa me falou assim, né? Lá em Okinawa. É um rapaz, ele não era de Okinawa, mas ele me falou assim, que o Japão faz muito esforço em colocar o Tinancho como povo feliz, como terra da alegria, terra do turismo, a terra das férias, porque é uma estratégia de dominação, né? Porque quando você coloca um povo como contente, como dócil, dificilmente ele vai se rebelar. Pode acontecer, né? Claro. Mas você percebe isso, né? Que os okinawanos valorizam muito, né? É, a questão da paz. E isso é muito bom. Mas, por outro lado, eu acho que ser dócil demais, né? Ser considerado como um povo dócil é um pouco nocivo também. E aí eu tô, não sei se vocês entenderam, mas eu tô querendo falar sobre as bases militares, né? Então, um povo dócil não protesta. Então, era essa crítica desse colega aí, né? Que o Japão faz esse esforço de pintar o Tinandio como um povo alegre para ele não se revoltar, né? E assim, não tô falando que é verdade, que é mentira, mas se a gente pensar, pode fazer, pode fazer sentido, né? Isso aí. Muitas pessoas aqui estão comentando de que tem parentes que migraram no pós-guerra, depois, né, no pós-guerra e que não comentam sobre as coisas, enfim. Durante a minha experiência, né, em Okinawa, o que eu ouvi foi que depois que acabou a guerra, muitos sobreviventes tinham vergonha, receio de falar sobre a dor que eles sentiam. Na verdade, acho que eles sentiam vergonha por eles terem conseguido sobreviver, né? Pelo que alguns depoimentos que eu tive acesso, né? Que eu li. E isso me deixou muito sensibilizada, porque muitas pessoas perderam parentes, foram separados, né? De entes queridos e não encontraram, não reencontraram, né? Então, isso é algo que aconteceu, por isso, não sei se talvez por isso muitos dos imigrantes aqui no Brasil que sobreviveram à guerra não se manifestam a respeito disso, né? E eu acho muito interessante, só fazendo uma ponte, né, uma ligação, né, um gancho com uma coisa que é uma matéria que eu tive lá na Universidade Internacional de Okinawa, que foi onde eu fiz o meu intercâmbio. Foi a universidade onde a Satomi também estudou, né, quando ela foi camp. Inclusive, eu fui para o Kikoku também, também por causa da Satomi, ela me incentivou muito aí. Agradeço muito, porque dentre as disciplinas que eu estudei lá, tinha uma que era de pedagogia. E eu sou formada em letras, né? Para quem não sabe, eu tenho formação em letras japonês e português. E eu já lecionava há um tempo, quando eu fui para o Okinawa. Então, eu peguei essa matéria de pedagogia, né? E eu me surpreendi, porque o professor ele abordava alguns temas políticos durante a aula. E um dos temas que ele abordou foi sobre o massacre de Nanquim. Para quem não sabe, Nanquim era uma cidade, acho que era a capital da China na época, né, da guerra, e ela foi massacrada pelo exército japonês. Ela foi assim, foi um show de horrores. E
essas pessoas não foram mortas porque elas estavam se atacando, né? Não foi legítima defesa. Elas foram massacradas porque os soldados japoneses queriam se desestressar, enfim. E isso na história do Japão uma faceta que não é contada nos livros, né? Inclusive, existem movimentos dentro do Japão que querem negar essa história, falam que é uma mentira, que é uma invenção dos chineses para queimar o Japão, sendo que há documentos tanto em chinês quanto em inglês sobre o massacre. E uma coisa assim, ele mostrou, né? O nosso professor mostrou esse documentário para a gente na aula, foi chocante. E no final, esse professor falou para a gente: por que as pessoas querem esquecer essa parte da história do Japão? Elas têm vergonha. Só que o que acontece? A partir do momento que a gente ignora essa história, a gente não está refletindo sobre o futuro, porque os erros do passado vão ajudar a gente a refletir sobre o futuro. Então, a postura dos educadores é ver esses erros do passado, transmitir esses erros, né? E falar, ó, a gente errou, foi uma guerra, foi terrível, foi, mas a gente pode mudar isso. E tanto que, enfim, são várias questões na história do Japão, mas eu gostaria de fazer esse gancho mesmo para a gente ver um paralelo que não é somente a história desses imigrantes, né, desses sobreviventes da guerra, mas da Batalha de Okinawa, mas eu acho que esses sobreviventes como um todo, eles têm muita vergonha, né? E acho que essa forma de manifestar o otimismo para esquecer o passado, né, é um modo de lidar, né, com isso. Só que há outros pontos de vista também nessa discussão, né?